Universo Épico no ar, e no programa de hoje nós vamos falar sobre animação. Quem tá aqui comigo é o Caio e também o Quintana, que são os responsáveis por essa produção que se chama As Peripécias da Rainha Entediada. Conta um pouco pra gente aí de como que surgiu essa rainha. Na verdade, a rainha surgiu primeiro em livro, né? A primeira produção que a gente fez, o Caio fez os desenhos, era um livro, um texto que a gente recebeu e a gente transformou em livro infantil. Foi bem legal, assim, inclusive até depois do livro rolou uma apresentação em São Paulo com uma contação de história para crianças e tal, e vendo as crianças interagindo com a rainha e vendo a empolgação das crianças que surgiu a ideia da gente transformar em animação também. Isso foi em que ano? Cara, o livro foi em 2012, 2013. Por aí, né? E aí em 2014 a gente escreveu ela no FIC para poder ter o incentivo, né, da Prefeitura de Campinas, o incentivo cultural para produzir animação. E aí a gente vem pelejando com isso até 2018, e em 2018 a gente conseguiu finalmente começar a produzir e encerrar agora em 2019 o projeto. Eu acho que já sei até a resposta, mas eu vou fazer. É muito mais fácil escrever um livro, né? Dar vida a um livro ou a animação? O que foi mais? Na verdade, acho que o Caio pode até dizer mais do que eu, né? Mas assim, livro infantil é uma coisa que eu faço há muito tempo e eu gosto muito de fazer. Então, eu gosto de trabalhar com imagem estática. Eu acho muito legal você contar uma história numa imagem. Quando a criança olha uma imagem, interpreta aquilo e consegue achar uma história dentro de uma única imagem. Eu acho fantástico isso. Quando a gente vai para animação, você tem que trabalhar muito mais, são muito mais imagens para contar a história, você precisa do movimento, da ação acontecendo em si. Então, assim, eu gosto mais do livro, não só porque é mais fácil, mas porque é uma coisa que eu gosto muito mesmo, mas com certeza é mais fácil que a animação. E aí, Caio? Porque assim, acho que são diferentes, assim, são mídias bem diferentes. O livro, eu acho que a gente consegue executar ele com uma equipe bem menor, né? O trabalho que cada um, acho que assim, individualmente tem, a pessoa que vai escrever, a pessoa que vai editar, a pessoa que vai diagramar, a pessoa que vai ilustrar, acaba tendo um trabalho considerável, mas é uma equipe pequena, né? Acaba podendo ser uma equipe pequena. Quando a gente vai para uma mídia como animação, aí as equipes ficam muito maiores, né? Então, o trabalho acaba sendo realmente maior, mas a equipe, ela necessariamente tem que ser maior também, né? E aí, o que eu acho mais legal é assim, como o Ricardo falou, são jeitos diferentes de contar a história. São ambas, assim, muito interessantes, mas elas... E usam, acho que assim, as mesmas habilidades, muitas habilidades são semelhantes, acho que nos dois casos, assim, mas acaba sendo diferente, né? É uma mecânica diferente. E eu acho que tem outro ponto que é muito legal também, Michel, que é assim, livro, a gente depende da distribuição. Então, para a gente conseguir atingir um X número de crianças, a gente precisa de parceiros para distribuir, para levar, é difícil. Sim. E mesmo se for um produto vendido, você tem que colocar no distribuidor para colocar na loja, para a loja vender. Então, animação não, a gente sobe ela pro YouTube, cara, e a criançada vê o tempo todo. E a gente tá, acho que nessa época até, assim, acho que de mudança muito grande de paradigma num geral, assim, então é muito legal a gente poder ter uma peça, assim, que ela surge numa mídia e ela vai para uma outra mídia que tem essa facilidade de distribuição, assim como o Ricardo falou, que eu acho que é a coisa do momento, né, a gente ter algo que, assim, tá no mundo inteiro, é universal, tá em qualquer lugar você pode acessar, né. E sobre o que fala, né? Quais são as peripécias, né, dessa rainha? A rainha, ela sai de férias e vai pro castelo de férias dela, o castelo de Vampudim, é o castelo de férias dela, e é uma rainha, é uma adolescente, e eu não sei se você tem uma adolescente em casa, mas adolescentes são pessoas entediadas, né? Ou já fomos, né? Exatamente. Eu, quando era adolescente, era extremamente entediado, nada tava bom, né? Tudo é cansativo, tudo é monótono, e assim é a vida da rainha. É uma monotonia constante, até que ela descobre uma biblioteca secreta, né? E dentro dessa biblioteca ela passa a gostar dos momentos dela em Vampudim. E como toda boa história tem que ter um vilão,
né? Mas o vilão é um vilão meio atrapalhado, né, cara? Um vilão meio bobalhão. Ele quer que a rainha vá embora porque ele quer destruir a biblioteca e transformar a biblioteca numa piscina. Então ele vai armando coisas para que a rainha vá embora, mas no final das contas as coisas sempre se voltam contra ele e dá sempre errado a história. Então assim, nesse curta-metragem, né, é uma amostra do que a gente pretende fazer. A nossa intenção é transformar a rainha numa série, né? Depois desse curta-metragem a gente deve rever alguns conceitos e tal e transformá-la numa série, mas o mote da série é esse, né? Que a rainha sempre vá conhecer coisas. O legal é que assim, a ideia principal da história da rainha é que ela vá visitar momentos da história da arte. Então, neste primeiro, né, neste piloto ou curta-metragem, não sei como a gente pode denominar da melhor forma possível, na biblioteca ela encontra um quadro do Victor Meirelles, que tem uma pintura do Dom Pedro II. Então aí a fada leva ela para conhecer o Dom Pedro II e depois leva a rainha e o Benício na Feira Universal, quando Dom Pedro comprou o telefone do Grambel. Então, assim, é um momento de história da arte, é um momento da pintura do quadro. Na verdade, nesse caso, é a história da arte do Brasil, né, um pintor brasileiro. Mas a ideia é que em cada episódio ela vá visitar um momento da história da arte diferente. E qual foi a inspiração de vocês? Porque você me contando a história, eu viajei agora e comecei a lembrar da minha infância e adolescência assistindo os programas da cultura, né? Castelo Rá-Tim-Bum. Então, quais foram as referências de vocês? Mas eu acho que é essa mesmo, tá? Apesar de assim, eu sou um pouco mais velho que você, mas passei por esses momentos também, e mesmo o Bikman, né? Eu já era adulto quando passava Bikman, mas era muito legal ver um cara ensinando ciência de uma forma tão divertida. Né? Então a nossa intenção é um pouco essa mesmo, que as crianças descubram a história da arte de uma forma divertida, que seja um entretenimento e não uma lição em sala fechada, né? Aquela coisa chata, precisa estudar a história, não. Que seja uma atividade prazerosa para as crianças e que elas consigam aprender um pouco sobre história da arte. E como traduzir isso para a animação? A premissa, acho que é muito essa, assim, de a gente tentar fazer algo que seja entretenimento, né? Que seja divertido, que seja engraçado. Então, acho que o passo mais importante de a gente conseguir criar uma dinâmica como essa, em que a gente vai falar sobre algum elemento da história da arte, no caso da história da arte do Brasil, alguma passagem da história, né, como um todo, é criar personagens que sejam interessantes, né? Então, por mais que assim a gente esteja colocando, claro, eles numa situação que foi uma situação real, né, da feira, a Feira Universal, da invenção do telefone, mas a gente quer colocar personagens interessantes participando desse momento. Então, a dificuldade eu acho que está, na verdade, em a gente construir esses personagens que sejam legais. E acho que a gente conseguiu, assim, no nosso curta, criar uma dinâmica interessante, né? A gente tem a rainha, a gente tem a coruja, que é uma fada, na verdade. F-A-D-A, fada. Que é a nossa personagem, que é como se fosse a detentora do conhecimento, assim, né? na nossa dinâmica da série. A gente tem um personagem que é mais jovem, né? O Benício, que é um garotinho. Então é nessa dinâmica, assim, de interação deles dentro dessa brincadeira, né? De eles visitarem um momento importante da história, assim, é que fica divertido, né? Segura, meu bem, agarra, abraça o camaleão. Sou super afinado. Quer cantar comigo? Então acho que o importante é isso, a gente conseguir criar uma dinâmica legal de personagens. E para vocês, vocês têm ideia de como que vai ser esse processo a partir de agora, né? Porque tá recém-lançado. Sim. Né? E aí, como é que vai ser o trabalho a partir de agora? Agora acho que assim, a gente é feito, assim, acho que a área, inclusive, de animação, ela é muito feita de experimentações, assim, né? Então a gente
basicamente o que a gente conseguiu criar foi, como o Ricardo falou, foi uma peça demonstrativa, assim, do que a gente consegue com esses personagens, qual que é o potencial de histórias que a gente poderia contar com esses personagens. Porque então, vocês estão visitando, já passaram por mais de 20 escolas sim, de Campinas, agora, né? Exatamente, então a gente está até numa fase assim, de teste, né, de perceber assim, qual é a reação das pessoas em relação... É muito legal ver a reação das crianças, assim, sabe? Às vezes crianças inesperado, mais né? novas gostam de um determinado personagem, as um pouco mais velhas gostam de outro. É muito legal isso. Assim. E aí, a partir dessa reação, que a gente consegue pensar, planejar os passos seguintes, Qual que né? é a idade, né, do público? A gente pensa de 5 a 9 anos, né? É o nosso, assim, o público-alvo, assim, da animação. Mas é claro, sempre é um pouco mais, né? A gente fala muito disso, assim, apesar de a gente ter um público-alvo bem definido, assim, a ideia é que seja mais abrangente, né? Uma coisa interessante também para reforçar para o pessoal de casa é que é um trabalho totalmente independente, né? Sim, ele com apoio, claro, do FIC. O único apoio que teve foi o do Fundo de Investimento à Cultura de Campinas, da Secretaria de Cultura de Campinas, foi o único investimento que a gente teve, a gente não tem nenhum outro patrocinador, né? Foi feito por campineiros, todo mundo que trabalhou na animação é de Campinas, isso é uma coisa que é muito legal, e eu falo em todas as apresentações que a gente vai, porque a gente tem feito apresentações em escolas públicas, né? E eu gosto muito de frisar isso para as crianças, né? Que todos que estão ali naquela produção são de Campinas, que eles podem um dia também fazer uma coisa assim, né? Não é algo... Porque eu me lembro quando eu também estudei em escola pública, eu estudei em escola municipal, e eu me lembro que quando eu era criança era muito longínquo. A gente tinha 5 canais de televisão só no Brasil, era uma coisa muito longínqua você trabalhar com publicidade, ou com animação, ou com qualquer outra coisa. E agora, para essas crianças, não, né? Para essas crianças, hoje elas podem ver que qualquer uma delas pode, né? Basta ter vontade e gostar, né? E aí seguir o caminho e conseguir, né? Então isso é muito legal, assim. É cedo para eu perguntar, eu sei que vocês estão aí fazendo trabalho de divulgação, visitando escolas, é cedo para perguntar se já tem aí engatilhado um novo roteiro, adianta pra gente. É tudo um processo, assim, agora, né? A gente tem muitas ideias, assim, tem muita coisa embrionária da Rainha e de outras séries, inclusive. Mas que a gente esbarra aqui no tempo, no financeiro? São várias questões, assim, acho que questões de prazo, questões de equipe, o financeiro, eu acho que é o principal, assim. E é assim com todos os estúdios, assim, isso é uma forma de funcionamento da área mesmo, né? Um investimento para você fazer uma animação, ainda mais para fazer uma série, é muito grande. É um envolvimento de uma equipe muito grande. Então, tudo isso assim, a decisão de embarcar realmente num projeto grande, ela só é tomada a partir de muitas experimentações, assim, né? Então, a gente está numa fase... assim, nesse ponto, assim, prestes a embarcar, talvez em algo maior, mas ainda experimentando, né? A gente tem, Michel, fácil, mais meia dúzia de histórias, fora a Rainha, né? Com outros personagens, outras histórias, chutando por baixo mais uma meia dúzia. Da Rainha, a gente já tinha 10 episódios escritos. Só que a gente começou a perceber coisas com este curta-metragem. Então nós estamos revisitando os roteiros dos outros episódios para mudar coisas, incluir coisas, tirar coisas, porque eu acho que é isso, né? A gente tem que interagir com o nosso público. Por mais que a gente tenha conhecimento técnico das coisas, a gente não é criança de 5 a 9 anos. Eu acho que o nosso público sabe muito, uma criança de 5 a 9 anos sabe muito melhor ser uma criança de 5 a 9 anos do que eu, né? Então eu tenho que respeitar a opinião deles, né? Então a gente está percebendo isso com as crianças e por isso que a gente está revisitando e reescrevendo e repensando. Mas assim, é o que o Caio falou, bate na grana, né? A gente não tem condição hoje de produzir tudo que a gente tem de ideia, todos os roteiros, todos os personagens que a gente tem. E por isso a gente está visitando, né, eventos como o Rio 2C, que aconteceu em abril, para tentar ver se a gente abre portas. A gente está tentando escrever em alguns editais como Ancine, coisas do gênero, para ver se a gente consegue realmente captar a verba para poder produzir outras histórias, né? Mas tudo para na questão grana, né, cara? Então vamos fazer o seguinte, vamos, né, bombar aí a Rainha, né? Deixar ela bem famosa.
né? Então o pessoal de casa que ficou curioso, né? Porque aqui durante o programa eles viram alguns trechinhos, né, da Rainha Entediada. Mas eu quero ver o capítulo inteiro, eu quero ver a animação. Como é que faz? Pode entrar no site rainhaentediada.com.br. Lá no site tem um pouco da história, tem um pouco dos bastidores e tem animação lá também. Pode entrar no YouTube, porque também tem no YouTube Rainha Entediada. Pesquisa lá. Google, né? Pesquisa Rainha Entediada, você vai achar, pode assistir, pode baixar, pode fazer download. Tem no Vimeo também, pode assistir, pode fazer download. Tá em todos os lugares. E no site tem bastante conteúdo também, assim, até da Rainha, que vai além do episódio, né? Vai além do curta. A gente tem as contações de história, né? Tem muita coisa. Que a fada, né? Que assim, é uma coruja que vive na biblioteca e ela se acha uma fada, né? Ela fala que fadas são bonitas e voam. Se ela é bonita e voa, então ela é uma fada. Né? No site tem várias fábulas. A gente colocou uma série de fábulas como se fosse a coruja contando para a rainha, né? Entretendo a rainha, tirando a rainha do tédio. Perfeito. Né? Então as crianças que estão no tédio em casa podem entrar no site também, assistir a animação e também ouvir as fábulas que a fada conta pra rainha. Além de todos esses canais, né, que o Quintana citou aqui pra gente e o Caio, vai ser possível também ver aqui na TV Cartoon de domingo, na TV Câmara, né? O Caio e o Quintana, antes de eu encerrar aqui o programa, tem trabalhos paralelos. E eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, né, para o pessoal de casa que se interessou por vocês, né, além da Rainha, quais outros trabalhos que vocês estão fazendo agora. Então vamos deixar aí os canais para o pessoal visitar, né? Além de animação, trabalho também bastante com quadrinho, com games, né, ilustração em geral. Mas quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho pode me visitar no Instagram, nas plataformas aí, é só procurar por Caio Yo com Y. Perfeito, Quintana? O Caio, inclusive, é muito modesto, porque ele é muito bom, ele tem uns trabalhos geniais, e o Caio é professor lá na Pandora. Então, assim, em vez de deixar algum contato meu, eu prefiro deixar o da Pandora, porque lá na Pandora vocês vão achar todo mundo. Pandora Escola de Arte, pode procurar no Google, pode digitar escolapandora.com.br, Facebook, Instagram e tal, mas tem eu, tem o Caio, tem mais um monte de gente lá. Que vivemos e trabalhamos única e exclusivamente com arte, né? Seja contando história, seja ensinando, seja desenhando, e assim, é muito legal isso. E eu queria deixar esse toque porque quando eu era criança, quando eu era mais novo, eu queria trabalhar com arte, minha mãe dizia que com arte só se ganha dinheiro depois que morre. Eu falava, mas depois que eu morri eu não ganho mais dinheiro, né? Alguém vai ganhar o meu dinheiro, mas eu não. E é legal, eu gosto de muito deixar claro isso, porque assim, é possível trabalhar, é possível viver, é possível satisfazer a sua alegria de trabalhar com o que você gosta, né? E é isso que a gente faz, a gente vive disso, né? Então assim, se você gosta, se você tem uma vibe, você tem um estilo para isso, vai atrás do seu sonho, não desiste não, porque você consegue. Não para no meio do caminho, né? Gente, aí. eu quero agradecer então a participação de vocês e já quero deixar combinado. Saiu aí um novo episódio, né? Vem divulgar aqui com a gente. Feito, fechado. Combinado? Valeu. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais Universo Épico. Segundo bloco do Universo Épico, e agora a gente está no estúdio porque tem duas novas entrevistadas. E o bate-papo vai ser um bate-papo sobre nerd, um blog nerd, que quem vai contar pra gente é a Érica e também a Carol, tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindas Obrigada. no Universo Épico. E conta pra gente, né, como é que surgiu essa ideia do blog para falar sobre assuntos científicos e nerd, né? Isso, o blog de ciência da Unicamp surgiu em 2015, a partir da ideia do André Garcia. E a ideia é trazer o cientista de verdade, né, o físico, o biólogo, o matemático, inclusive na parte das artes, o pessoal que estuda cinema, estuda música, para falar sobre ciência de uma forma que o público que não é acostumado com ciência entende. E quando você fala sobre o assunto nerd, a gente sempre consegue passar a informação mais fácil. Então a ideia é você pegar aquilo que é comum para as pessoas e discutir até que ponto aquilo seria real ou não. Até porque as histórias que a gente vê em seriado, em filmes,
nos livros estão mergulhados, né, em questões científicas? São, sempre. Para te dar um exemplo simples, a gente tem um blog especializado em dragões. Dragões é uma figura mitológica, né? Mas todo mundo sabe o que é um dragão, todo mundo é acostumado com dragão. E a gente discute lá é possível criar um dragão? E se for possível, até que ponto isso é importante, até que ponto isso afetaria o dia a dia das pessoas? E respondendo a pergunta, é possível criar um dragão. Eu adorei que ela chegou nesse ponto, porque a gente estava conversando nos bastidores e ela estava contando, né, sobre como é que chega aí, se seria ético, né, criar. É possível? A Carol, que é bióloga e também faz parte do site, né, do blog, e faz as ilustrações, conta pra gente, você que é bióloga, dá pra criar então um dragão? Daria, mas com muita calma, com muita paciência, porque assim, a gente discute todos os mecanismos genéticos e morfológicos e a partir de qual organismo você criaria um dragão? A partir de uma ave? A partir de um réptil? A partir de um mamífero? É muito legal e a partir disso você consegue extrapolar para várias coisas, pegar todos os dragões que existem na cultura pop e tentar pensar como você faria para trazer eles para o mundo real. Seria mais ou menos como foi feito lá em Jurassic Park? Mais ou menos, porque em Jurassic Park a gente parte de um organismo que já existiu. Sim. E nos dragões a gente está partindo de um organismo que a gente quer criar do zero. Um organismo que não existe na natureza. E isso é uma questão bem importante, porque Seria uma mutação? Por aí. E aí, assim, se você traz um organismo que não existe, como que ele vai interagir com o meio ambiente? Como que ele vai atuar nas relações de redes ecológicas, sabe? Se sair do controle do experimento, como que vai fazer para conter? Se é um dragão que cospe fogo, imagina o impacto que isso pode ter numa vegetação tipo cerrado. Então, assim, todo esse tipo de especulação a gente consegue fazer a partir de um modelo que interessa todo mundo, porque é dragão, né? É muito legal. E o Flash? Então, o Flash é maravilhoso, né? Eu gosto muito. O Flash é interessante porque você pode pegar vários aspectos do super-herói. Desde a criação dele, que é a partir de um acelerador de partículas que explode, e até como que funciona a supervelocidade, até se a roupa dele aguentaria a supervelocidade. A gente tem um blog específico em Cultura Nerd, que é o Ciência Nerd, o do Dragão é nas Asas do Dragão, esse é o Cultura Nerd, que discute isso. O Flash seria possível ser criado? Como funcionaria o organismo vivo dele? Como que a física interagia? Como que seria a roupa dele para ele aguentar? Não só do Flash, né? Do Thanos, do Besouro Verde, dos outros super-heróis. Até porque em Campinas a gente tem aí um acelerador de partículas, né? O Sirius. E aí, a partir desse Sirius, né? Desse equipamento, seria possível criar então um Flash campineiro. Então, já pensou que legal? Então, a discussão do se seria possível se o Flash existiria, poderia até ser, porque se a gente pensar no Hulk, por exemplo, também seria. Mas é aquilo que a Carol adiantou. Não é um processo rápido, a ciência não é mágica. A ciência leva um processo, leva um tempo, vários testes para ela funcionar. E várias até tentativas e erros, né? Sim, Inclusive. e até a gente chegar no Flash, com uma explosão do tamanho do Sirius, muitas pessoas sofreriam mutação, morreriam, né? Tem até aquela série do Chernobyl que discute esse assunto. Então, a função do blogs é essa, é pegar um assunto que é comum para todo mundo e discutir se ela daria certo ou não, e como que a gente chegaria até ela. E o que vocês acham? Vocês acham que a ficção científica anda junto ali com a ciência, né, os criadores, roteiristas, que estão ali criando histórias, né? E os cientistas estão ali, né, estudando, pesquisando. Por que eu falo? Nós já vimos ali, lá um tempo atrás, celulares que eram enormes, e hoje a gente tem celulares, né, pequenos, finos, leves, e que você consegue ver a pessoa que está lá em outro país, né? E isso, a própria história, né, dos filmes, seriados, já mostraram, né? E hoje nós temos aí a realidade, né? Então, quem que anda, né? A ciência cria, os pesquisadores correm atrás, ou os pesquisadores criam e a ficção científica corre atrás? Então, é todo um processo, ou né? Ou estão lado a lado? Eu acho que muitas vezes estão lado a lado, porque a ficção ajuda muito a especular, ajuda muito a abrir
às margens do que é possível. E o cientista vai lá e executa, né? Faz se tornar real. Toda essa demanda do que a sociedade quer e do que a ficção consegue especular faz com que a gente avance para coisas que pareciam impossíveis décadas atrás, anos atrás. Então a gente estava falando, por exemplo, dos celulares. Quantos anos a possibilidade de você carregar um dispositivo pequeno já existe, mas quanta tecnologia teve que ser desenvolvida para outras finalidades para a gente poder chegar lá? Será que um dia a gente vai conseguir se teletransportar para outro lugar? Né, Quem sabe com a análise dos aceleradores de partículas a gente não descobre o mecanismo que faz com que as partículas do nosso corpo sejam transportadas por alguma via que a gente não conhece. A ciência é muito isso, né? Parece uma viagem, não parece? Parece. Então. E você como pesquisadora, né? Você é especialista na divulgação científica, mestrando, né? É difícil traduzir essa linguagem científica para o público leigo, porque a gente não tem conhecimento a fundo dessas informações, né? Ou às vezes vem com uma linguagem muito profunda, né, do cientista. Como é que é traduzir isso? Pois é, a gente já não usa a palavra traduzir, porque tradução nada mais é do que você pegar uma coisa exatamente igual para outra. A divulgação científica não é igual. Ela é pegar aquilo que é muito específico, que é muito complicado, que é um conhecimento muito aprofundado, porque o cientista leva anos da vida dele para chegar naquele conhecimento, né? É graduação, 4 anos, 2 de mestrado, 4 de doutorado, então é uma vida inteira em cima daquilo. E a função do divulgador científico, a divulgação do blogs e de outros canais que fazem isso, é encontrar estratégias para pegar aquele conceito muito difícil e transformar numa coisa palatável. Então, histórias em quadrinhos, vídeos, não é só o escrito. O blogs, ele é especialista em texto, mas a arte que a Carol faz, o infográfico que ela coloca, é exatamente isso, é pegar aquilo que para o cientista é muito rico, é muito amplo e colocar de uma forma que a pessoa que é da sociedade, que não é acostumada com aquilo, ela possa entender o mínimo possível para que ela consiga usar aquilo no dia a dia dela. Porque o objetivo é esse, o pesquisador ele quer melhorar a vida das pessoas. Então, quais são os aspectos de melhoria que a sociedade vai conseguir implantar no dia a dia dela, talvez tomar uma decisão, talvez procurar uma nova forma de se informar a partir daquela informação. E aí, é fácil pegar esse texto e transformar numa imagem simples e acessível? Então, muitas vezes não. Exige muito tempo, exige muito preparo, muito estudo, porque é uma transformação. Então você tem que pegar todo aquele conhecimento, e isso é muito interessante. Por isso que eu sou bióloga e ilustradora, porque na minha área eu converso com pessoas muito especialistas, muito informadas sobre um assunto, e eu preciso dar um jeito de traduzir todo aquele conhecimento, aquela bagagem, numa outra mídia que as pessoas que não têm esse conhecimento consigam entender. E você tem que entender, para poder Exatamente. colocar, Esse né, é o primeiro passo. na imagem, né? Esse é o primeiro passo. A gente tem que entender o que ele está falando. E vai muita conversa, vai muito trabalho, vai muito aprofundamento dos assuntos para a gente conseguir pincelar os pontos que vão ser interessantes para pessoa de 2 anos de idade até o senhor de 80 anos. Quem acessar o blog, né, o que vai encontrar? Muita nerdice? Encontra, a gente tem um especial que a gente lançou esse mês específico só para cultura nerd, onde a gente pediu para os cientistas, nós somos 42 blogs, né, são quase 200 cientistas trabalhando, para pegar a cultura pop e colocar lá. Mas durante o nosso trabalho você vai encontrar muito isso. A gente fala do Beyoncé, a gente fala do Guia do Mochileiro das Galáxias, a gente fala do filme A Chegada, a gente sempre pega Wakanda, o Rick Morty, a gente pega tudo que está aí no universo nerd e discute a ciência a partir dele. Meninas, eu quero agradecer então a participação de vocês e eu queria que vocês falassem para o pessoal de casa, né, por que eles têm que acessar o blog? Porque a gente fala sobre ciência do dia a dia, sobre como usar isso na sua vida, como tomar decisões melhores a partir da ciência. E também porque a gente coloca o cientista para falar diretamente com você. Então, se você tiver alguma
vontade, algum sonho de algum dia trabalhar com ciência, entender como funciona a universidade, a pesquisa, a vida de pesquisador, ali você consegue ver os bastidores, você consegue conversar com as áreas mais diversas e, quem sabe, fazer parte dessa jornada épica com a gente de ciência. O cientista responde, se você mandar uma mensagem para ele, ele responde. Olha só que interessante. O pessoal do vestibular, isso é muito útil, né? Não é? E olha só, pessoal de casa, quer acompanhar o trabalho de vocês? Tem aí alguma rede social? Nós estamos em todas, é @blogsunicamp e o site é Blogs de Ciência da Unicamp. E para quem quiser ver meu trabalho de ilustração, eu tenho um site, chama Clorofrila, que é uma brincadeira com a palavra clorofila e freelancer. Não tá errado, né? Não. E é só para dar esse ar de biológico pro trabalho braçal. E é só me procurar, @clorofrila no Instagram. Eu vou ficar bem feliz se vocês vierem conversar com a gente. Olha só, toda vez que tiver novidade no blog, conta com a gente. Então pode deixar. Ok? O Universo Épico chega ao fim. E olha só, semana que vem tem muito mais. Tchau!